Pois bem, prosseguindo a história da igreja, agora vamos ao número 8 do material didático, Úlfilas. Bom, antes de nós lermos, contar para vocês, esse Úlfilas aqui é uma pessoa que na história da igreja é difícil você achar material sobre ele. E no caso, o pouco que nós temos escrito por Úlfilas, parece que o Úlfilas ele não seguia a linha católica romana, que era a linha de Atanásio, né? Também não era ariano, porque ele acreditava que Jesus Cristo era o Deus eterno, né, e não um Deus menor que foi gerado. Úlfilas, ele parece ser um cristão verdadeiro. Ele parece ser um cristão verdadeiro dentre os anabatistas que vivia fugindo da igreja católica. Tanto que ele vai ser perseguido pelos bárbaros, ele vai ser perseguido pelos bárbaros, e quem vai acolher ele foi o imperador do Oriente, que o imperador do Oriente ele não era tão criterioso contra os anabatistas, ok? Mas então Úlfilas ele vai ser um intelectual, ele vai desenvolver alfabeto entre os bárbaros para poder traduzir a Bíblia para os bárbaros, porque os bárbaros não tinham alfabeto. Nós nem sabemos hoje como aqueles bárbaros se identificavam. Os romanos chamavam de galeses, os gregos chamavam de celtas, mas eram todos grupos bárbaros, né, que eles não tinham escrita. Eles não tinham escrita. Então esse Úlfilas vai ser um dos evangelizadores. Olha, ele vive no ano 348 da era cristã, tá bom? Então são aí já cerca de 30 anos de cristianismo sem a perseguição do Império Romano, apenas com esses problemas doutrinários e que a Igreja Católica não aceita esses anabatistas. Então vamos ver a história desse Úlfilas, né? Ele foi um cristão, vou chamar ele de um cristão, que viveu na região bárbara da atual Bulgária, na época habitada pelos godos, que era um grupo bárbaro, tá bom? Um grupo que não tinha escrita, eles não tinham grandes edificações, eram como os vikings, e a religião deles era uma religião bem ruim, porque era uma religião que normalmente envolvia sacrifício de pessoas. Para eles, a natureza era Deus. Eles são todos chamados de celtas pela religião, foi o nome que os gregos deram a eles. Então os godos eram celtas também, ok? Infelizmente a religião deles, eles cultuavam a natureza e eles praticavam até o sacrifício de pessoas. Vocês devem ouvir muito nos celtas, porque todo o trabalho que é feito de ecologia hoje, vocês vão encontrar símbolos celtas. Sem tirar nem pôr. Todo o trabalho de ecologia hoje no mundo, vocês vão verificar símbolos celtas. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque nesse trabalho existem pessoas que querem proteger a natureza, mas existem religiosos dessa religião antiga, que cultua a natureza, que eles querem fazer não simplesmente para proteger a natureza, porque eles acreditam que a natureza é Deus. Tanto que agora, no dia 13 de novembro de 2022, teve uma reunião no Monte Sinai, onde estava tendo reuniões de ecologia, e teve uma reunião religiosa também, em que eles disseram que iriam fazer um culto de pedido de perdão à natureza. Isso é verdade, aconteceu agora, recentemente. Então, a região que Úlfilas vai evangelizar, primeiro era uma região perigosa, porque uma pessoa chegando lá, os bárbaros poderiam escravizar eles. E para os bárbaros, a história diz que um escravo era praticamente como um animal. Por exemplo, se ele tivesse uma escrava, qualquer bárbaro que chegasse na casa dele para visitar poderia estuprar a escrava dele sem até pedir autorização a ele. Então eles eram tratados assim como animais, né? Porque esse tipo de atitude. Então Úlfilas teria evangelizado nessa região da Bulgária, onde viviam os godos, que eram bárbaros. O comentário prossegue. Os bárbaros não possuíam escrita e estavam adaptando-se ao latim, mas Úlfilas organizou o alfabeto gótico
e traduziu a Bíblia a partir do grego para o gótico, que era a língua falada pelos bárbaros da região. Esse Úlfilas, que ele é pouco falado na história da igreja, esse Úlfilas é uma pessoa importante na história, porque ele foi, na história, ele é o organizador do alfabeto gótico para esse povo bárbaro, né, que eles não tinham alfabeto. Então ele fez um trabalho importantíssimo. E por que ele fez isso? Ele fez isso para evangelizar esse povo. Então, esses locais isolados, Úlfilas parece ser exatamente um daqueles cristãos que durante a perseguição ele foi para as montanhas. E de repente, vivendo com esse povo, o que ele fez? Ele então aprendeu a língua deles e acabou evangelizando eles. E para isso, ele desenvolveu um alfabeto, tá bom? E traduziu para o alfabeto gótico essa língua deles, a Bíblia, tá, ok? O comentário prossegue. Bom, os católicos romanos dizem que Úlfilas era católico. Os católicos arianos dizem que Úlfilas era ariano. E os anabatistas dizem que Úlfila era anabatista. Então, o arianismo era uma corrente católica separada de Roma, mas não cometiam o erro de proibir o povo de estudar a Bíblia. Na verdade, eles a incentivavam. Então, um grupo de católicos que Úlfilas vai encontrar na região dos bárbaros antes dos católicos romanos são os arianos, porque os arianos também, como o imperador de Roma, a princípio, ele era um único imperador, que era Constantino, os arianos eles acabaram sendo perseguidos pelos católicos romanos, tá bom? Foram excluídos do que chamavam a única igreja. Então, muitos arianos acabaram saindo também e evangelizando outras regiões. E diz a história que o arianismo ele cresceu muito entre os bárbaros, tá, ok? E Úlfilas, eles querem dizer que Úlfilas ele era ariano, mas nós vamos ler o que Úlfilas deixou escrito e nós vemos que Úlfilas ele não parece com um ariano. Na verdade, ele prega uma doutrina diferente do que Ario pregava. Lembre-se que os arianos pregavam. Deus morreu na cruz, mas foi um Deus menor que foi gerado, não era o Deus eterno. Então, ele acreditava que Jesus Cristo não era Deus eterno. Nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus eterno. Ok? Mas acreditamos que quem morreu na cruz foi a parte humana. Deus não morre, Deus é imortal. Mas Ario acreditava que morreu na cruz. E Atanásio também. Agora vejam o que Úlfilas então diz. O comentário aí diz: Úlfilas deixou uma carta que descreve a sua crença. Olha o texto da carta. Já vou ler o comecinho, já vou parar para explicar a vocês. Ele diz: eu, Úlfilas, bispo e confessor. Então, primeiro, o que significa esse trecho da carta? É um documento, claro, da época. Então, isso eu acho muito interessante na história. Você vai conhecer o que esse homem pregava, né, pelo que ele escreve aqui. Então, primeiro, você conhece quem ele era. O que significava ele dizer confessor? Durante a perseguição de Diocleciano, vocês sabem que teve pessoas que foram capturadas e aceitaram adorar o demônio para não morrer. Teve outros que falaram: não, eu não vou adorar o demônio. O que iniciava? Iniciava uma sessão de tortura. Primeiro a pessoa era deixada, já levava uma surra e era deixada sem se alimentar na cela. Alguns dias depois, quando a ferida estivesse coisando, ia lá, jogava água e sal, e daqui a pouco dava outra surra, começava a torturar até dizer: bom, então vamos matar. E o confessor foi aquele que sofreu as torturas, mas aí acabou a perseguição. Teve um grupo de cristãos que estavam sendo torturados. Acabou a perseguição. Então esses cristãos saíram todo quebrado de lá, né? Todo ferido, muito fraco, dias sem comer. Tinha pessoas que estavam 2 semanas sem se alimentar e levando surra. Então eles saíram de lá, foram reconhecidos e eles foram identificados pelos... Até os irmãos que fugiram, que voltaram, diz a história que eles tinham um respeito especial pelos confessores. Porque do outro lado também, dos traditores, aqueles que adoraram o demônio para não morrer, eles acusavam os que fugiram de covardes.
Então ficavam se acusando, vai ter parte aí da história que eles vão se acusar de praticamente ter briga, né, nas reuniões, ok? Então, quando Úfilas diz que ele era um confessor, significa que ele foi um cristão que foi preso, estava sendo torturado, quando acabou a perseguição ele viveu e agora ele está pregando, né? Então ele diz, eu, Úfilas, bispo e confessor, sempre acreditei nisto, e assim, na única fé verdadeira, faço minha viagem ao meu Senhor. Acredito em um único Deus, o Pai, o único não gerado e invisível, e em seu Filho unigênito, nosso Senhor e Deus, o projetista e realizador de toda a criação, sem nenhum como ele, para que um dentre todos os seres é Deus Pai, que é também o Deus de nosso Deus. E em um Espírito Santo, o poder iluminador e santificador, como disse Cristo depois de sua ressurreição aos apóstolos, eis que eu vou enviar sobre vós a promessa de meu Pai, mas vós permanecei na cidade, até que sejais revestidos de poder lá do alto. E novamente, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não sendo nem Deus o Pai, nem nosso Deus Cristo, mas o ministro de Cristo, o súdito e obediente em todas as coisas ao Filho, e o Filho, o súdito e obediente em todas as coisas a Deus, que é Pai dele, a quem ele ordenou no Espírito Santo, através de seu Cristo. Bom, eu fiz uma leitura na íntegra da carta encontrada desse Úfilas. Agora, a forma como ele escreve aqui, eu conheço muitos textos daquela época. Eu vou colocar aí no grupo de vocês, para se vocês quiserem ler, alguns livros, por exemplo, de Atanásio. Tem mais ou menos uns 12 livros escritos por aquele Atanásio, né, que disputou com Ário. Então, essa forma de escrever, falando do Espírito Santo e em especial ligando ao Pentecoste e ao poder enviado sobre a igreja, isso faz pensar nesse homem ser um pentecostal. Porque nós vamos encontrar a igreja, a partir desse momento, a igreja católica perseguindo as outras igrejas. No ano 1000 da era cristã, a igreja católica ela vai desenvolver um documento proibindo o pentecostalismo nas outras igrejas, dizendo que se alguma outra igreja, alguma igreja fora da igreja católica praticar o pentecostalismo, será considerado bruxaria, tá bom? Então o pentecostalismo ele não era tolerado pela igreja católica. A forma como Úfilas escreve aqui, parece ser um pentecostal, alguém que crê no pentecostalismo. Eu não encontrei até hoje nenhum texto que falasse de Úfilas sobre o batismo de recém-nascidos ou de adultos, se ele era um anabatista ou não. Nós sabemos que os anabatistas, eles nesse período eles já estão fugindo, né? Donato ele já foi proibido de pregar o evangelho. Nesse período os anabatistas já estão fugindo. Por quê? Porque o batismo de recém-nascido, a Igreja Católica, com a sua doutrina do purgatório, ela vai começar a perseguir as igrejas que não aceitam o batismo de recém-nascido. Por quê? Porque a Igreja Católica dizia que o batismo era para tirar o pecado original, o pecado que você herdou de Adão e Eva. Tá bom? Então você tinha que batizar quando criança. Porque se essa criança morresse, né, sem ter passado pelo batismo, ela iria para o inferno. E tinha outras igrejas que diziam não. Se a criança morrer, ela é inocente, ela está salva. A Igreja Católica, a Igreja de Roma, que agora já é a Igreja Católica Romana, né, ela dizia, não, tem que batizar essas crianças. E aí eles começavam a acusar esses pais de serem maus, porque não entregavam seus filhos para serem batizados. Olha, a partir desse momento, nós vamos encontrar diversos momentos na história em que igrejas serão perseguidas e mortas por não aceitarem entregar os seus filhos para serem batizados. Inclusive Lutero e Calvino, eles vão ordenar perseguição a esses grupos. Um dos momentos mais recentes, para vocês terem ideia,
Se vocês lerem livros, vocês verão que a famosa história das bruxas de Salem, nos Estados Unidos, o que foi aquilo? Foi a igreja protestante, que é quem dominava os Estados Unidos naquele período, era a igreja protestante da Inglaterra, foi a igreja protestante perseguindo uma igreja anabatista. Vocês podem ler os livros sobre essa história, vocês verão que um pastor foi morto, um pastor, e o julgamento dele disseram o seguinte: seus filhos são batizados? O pastor respondeu: não, só o mais velho. Os seus 2 filhos são batizados? Ele disse: não, só os mais velhos. Eles falaram: pode enforcar. E diz a história que a população: mas como vocês vão matar um pastor? Mas porque era um pastor da igreja anabatista, daqueles que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Na crença católica, o problema que está separando agora é que a crença católica diz que essas crianças, quando morrem, elas vão para o inferno. Elas vão ficar no purgatório. Eles até criaram um nome para o purgatório, o limbo. Que aí depois o padre vai lá, faz uma oração e aquela alma sai do limbo e vai para o paraíso. O limbo era o purgatório das crianças. Hoje, a Igreja Católica nem acredita mais em limbo. Para você ver como o batismo de recém-nascido, ele perdeu o sentido até para a Igreja Católica. Porque ele dizia que a criança, ela, se morresse sem o batismo, ela iria sofrer no purgatório. Tá bom? Bom, já as outras igrejas, por acreditarem que não, a Igreja Católica vai até acusar: vocês estão sendo mal com os seus filhos. E a perseguição nos séculos que vão se seguir agora, as perseguições serão constantes. A Igreja Católica, nós veremos, nós estamos aqui próximo do ano 337, 340, Úlfilas viveu próximo do ano 348. Vou botar redondo, no ano 350 da era cristã. A Igreja Católica, oficialmente, ela diz que ela exterminou essas igrejas anabatistas em cerca de 350 anos. Em cerca de 350 anos, ali próximo do ano 700, a Igreja Católica diz que ela teria conseguido exterminar todas essas igrejas, porque vai ser uma lei que ela vai usar a força do Império Romano. Quando o Império Romano cair, ela cria um novo império, que na história é conhecido como Sacro Império Romano Germânico, né? Ela cria esse novo império junto com os reis bárbaros que destruíram Roma. E esse Sacro Império Romano Germânico continua perseguindo os cristãos que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Os papas, eles vão assinar documentos exigindo que os príncipes ajudem na perseguição a esses grupos. E vai ser assim pelos séculos que vão se seguir agora. Bom, então o Úlfilas, ele tem essa parte muito bonita. Foi um cristão que trabalhou traduzindo a Bíblia e evangelizando outros povos. Lembre-se que os católicos romanos, eles vão desenvolver uma aversão ao ensino da Bíblia. Eles vão defender que o povo não deve nem ouvir a Bíblia. Por isso que eles vão fazer as suas missas em latim. Eles diziam que o povo não deve ter a Bíblia nas mãos. Então não havia preocupação de traduzir para o gótico entre os católicos romanos. Então Úlfilas, ele certamente não era de linha católica. Ele parece ser um anabatista, e pelo texto que ele escreveu aqui, ele parece ser até um pentecostal. Interessante que esse Úlfilas, ele é citado por um historiador católico chamado Daniel Rups, e Daniel Rups diz que esse Úlfilas, ele acabou sendo perseguido lá entre os bárbaros, tá bom? Quando a Igreja Católica começou a influenciar naquela região. E ele exalta a perseguição a Úlfilas, né, dizendo que esses grupos diferentes, ou os grupos separados da Igreja Católica, tinham que ser perseguidos. Bom, ele acabou sendo perseguido pelos bárbaros, apesar de ter feito um trabalho que entrou para a história. Se você pesquisar sobre o homem que desenvolveu, né, o alfabeto gótico, você vai encontrar esse cristão chamado Úlfilas. Então esse homem, ele não era de linha católica romana, nem de linha católica ariana. E tudo indica que ele era um anabatista, ok?